Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crimes Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. Em uma tarde nublada de 20 de agosto de 1966, dois corpos foram encontrados em circunstâncias extremamente bizarras no Morro do Vintém, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Os cadáveres pertenciam a Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, dois técnicos em eletrônica de Campos dos Goitacazes. O mais estranho? Ambos estavam vestidos com ternos impecáveis, capas de chuva e usavam máscaras de chumbo. Sem sinais de violência, os corpos repousavam lado a lado, e o que se seguiria seria um dos casos mais misteriosos da história criminal brasileira. Além da estranheza visual, o local do crime guardava mais surpresas. Ao lado dos corpos foram encontrados uma garrafa vazia de água mineral, dois bilhetes manuscritos com instruções enigmáticas e um pacote contendo duas toalhas. Um dos bilhetes dizia: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito proteger metais. Aguardar sinal máscara. Essa mensagem criptografada lançaria o caso num universo de suposições que variaram desde espionagem até rituais ufológicos, passando por teorias sobre experimentos psíquicos e cultos secretos. As investigações começaram rapidamente, mas os peritos logo enfrentaram obstáculos quase sobrenaturais. Não havia ferimentos visíveis, o que descartava mortes por violência física. Tampouco havia sinais de luta. O legista determinou que o estado avançado de decomposição impedia uma análise toxicológica eficaz. Isso significava que, se eles realmente tomaram cápsulas misteriosas, como indicava o bilhete, jamais saberíamos o conteúdo. As máscaras de chumbo, feitas artesanalmente, serviriam supostamente para proteger contra radiação. Mas, radiação de quê? Conforme a mídia mergulhava de cabeça no caso, surgiam relatos cada vez mais perturbadores. Vizinhos e familiares contaram que os dois homens haviam mencionado experiências científicas e contatos com entidades. Alguns afirmavam que os amigos participavam de uma seita que buscava contato com seres extraterrestres e que já haviam tentado viagens astrais por meio de substâncias químicas. Outros diziam que a dupla estava construindo uma máquina para se comunicar com outras dimensões. Lendas se misturavam a fatos, turvando ainda mais a linha entre o real e o inexplicável. O detalhe mais arrepiante veio de uma testemunha chamada Salim, o menino que estava empinando pipa no dia em que os corpos foram encontrados. Ele contou à polícia que viu um disco voador sobrevoando o morro na mesma tarde. A história ganhou o país, alimentando o imaginário popular e levando investigadores a cogitarem a possibilidade de contato extraterrestre. Havia também relatos de luzes estranhas no céu naquela semana. O Morro do Vintém começava a ser considerado um local amaldiçoado, ou, quem sabe, um ponto de acesso interdimensional. O fato de os dois técnicos serem pessoas comuns, de vida aparentemente tranquila, tornava tudo ainda mais inquietante. Por que dois homens com uma carreira estável, famílias estruturadas e sem histórico de envolvimento com drogas, se meteriam em uma jornada tão bizarra? Amigos afirmaram que eles estavam obcecados com a ideia de vida após a morte e que estudavam eletrônica para tentar encontrar a frequência da alma. Teriam eles cometido suicídio em nome de um experimento espiritual? Ou foram induzidos por terceiros? As máscaras de chumbo continuam sendo o símbolo maior desse enigma. Seu propósito nunca foi totalmente compreendido. Feitas à mão, mal recortadas e sem nenhuma estrutura que as prendesse ao rosto, elas eram mais simbólicas do que funcionais. E isso levanta uma nova hipótese. Talvez os dois homens estivessem envolvidos em algum tipo de ritual místico que utilizava símbolos técnicos para legitimar crenças ocultas. Seria uma seita local? Um culto isolado?
Ou parte de algo muito maior e mais organizado? Em meio às investigações, um repórter encontrou uma terceira máscara de chumbo na casa de um dos homens, o que indica que um terceiro participante pode ter estado envolvido no experimento. Quem seria esse terceiro elemento? Teria ele fugido? Sobrevivido? Ou nunca chegou a participar da fase final? A polícia nunca encontrou esse suposto indivíduo, e o mistério se aprofundou. A possibilidade de um sobrevivente apenas aumentava o suspense. Alguém estava vivo e sabia exatamente o que havia acontecido naquela montanha. Conforme os anos passaram, o caso foi sendo envolvido por uma névoa de mistério e esquecimento. A falta de provas conclusivas, a ausência de uma causa de morte e o contexto completamente inusitado afastaram o interesse da polícia, mas o caso nunca morreu completamente. Ele ressurgia em revistas de mistério, programas de televisão e fóruns de internet, sempre acompanhado das mesmas perguntas: o que levou 2 homens a subirem até o Morro do Vintém, com máscaras de chumbo, e morrerem ali? E por que ninguém mais parecia interessado em descobrir a verdade? Muitos pesquisadores independentes tentaram resolver o quebra-cabeça por conta própria. Ufólogos, espiritualistas e céticos estudaram os registros, visitaram o local e analisaram os relatos. Algumas teorias apontavam para experimentos com LSD ou outras substâncias alucinógenas. Outros falavam em hipnose coletiva. Houve quem sugerisse que os 2 foram vítimas de um golpe ou foram induzidos por algum mentor espiritual. Mas nenhuma dessas teorias conseguiu preencher todas as lacunas deixadas pelas evidências físicas e pelas contradições nos depoimentos. O silêncio das autoridades também ajudou a consolidar o mistério. A polícia arquivou o caso sem uma conclusão concreta. O laudo do IML foi inconclusivo e nenhuma nova pista surgiu. O tempo passou, os familiares envelheceram, testemunhas morreram e o Morro do Vintém continuou lá, como um monumento ao inexplicável. O caso das máscaras de chumbo se transformou numa espécie de lenda urbana, daquelas que são contadas em rodas de conversa, sempre com um tom de dúvida e assombro no ar. Hoje, quase 6 décadas depois, o caso segue sem solução, mas permanece vivo no imaginário brasileiro. Em tempos onde a tecnologia parece explicar tudo, a história de Manuel e Miguel desafia a lógica e desafia também a nossa necessidade de controle. Talvez jamais saibamos o que realmente aconteceu no Morro do Vintém, mas talvez essa seja a essência do verdadeiro mistério. Não a ausência de respostas, mas a presença constante da pergunta. E nesse caso, a pergunta que ecoa até hoje é: o que eles estavam esperando com aquelas máscaras? Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.